Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. Eu sou Yasmine Evaristo. E antes da gente começar o Feito por Elas, agradece as nossas queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas, Larissa Lisboa, Joana Bernardes e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. Que bom que essa lista tá crescendo. E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários custos de produção. Recentemente fechamos uma parceria com o aplicativo Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho e se quiser apoiar, acesse o orelo.cc/feito por elas ou no próprio aplicativo da Orelo. E outra forma de nos ajudar é escutar o nosso podcast pela Orelo, que também paga um dinheirinho lá pelos plays, ao contrário de outros aplicativos de podcasts. E também recomendar o nosso programa para os amigos, para a família, para os vizinhos, enfim, para qualquer pessoa que você ache que pode gostar do nosso conteúdo. E mais um recadinho antes do nosso programa começar. Tá aberta a nossa votação do Troféu Alice 2022. O link vai ficar na nossa postagem, então acesse lá. Esse é o nosso prêmio anual, em que a gente rememora os trabalhos preferidos de mulheres no cinema ao longo do ano. No ano passado, a Jane Campion e Ataque dos Cães levou tudo, né? Rapou o prêmio. Então, vamos pensar aí quais vão ser as nossas preferidas de 2022. A nossa audiência tem 4 categorias para votar. Pode votar em atriz, em diretora e também em filme e em série. Não leva nem um minutinho, é só clicar lá no link e depositar os seus votinhos pro nosso Troféu Alice 2022. E o nosso programa de hoje é muito aguardado nesses 6 anos de podcast. A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravação, o quanto que a gente queria fazer esse programa. Esse tema ele foi votado pelas pessoas que amadrinham o nosso financiamento coletivo, então de tempos em tempos nós mandamos também para quem participa do nosso financiamento coletivo uma lista de votação para poder escolher filmes que serão abordados em programas futuros, e foi o caso do Paris is Burning. Inclusive, eu esqueci de mandar o resultado da votação. Mas fica aí o registro, Paris is Burning tinha sido votado. E particularmente eu fiquei muito feliz com essa escolha. Fazia muito tempo que eu queria falar desse filme. E vamos conversar então sobre Paris is Burning, né? Que é esse documentário de 1990. Ele é dirigido pela Jenny Livingston e é considerado um clássico queer. Ele retrata os bailes de drag em Nova York, onde ela começou a filmar em 1987. Eu amo esse documentário e eu queria saber de vocês qual que é a relação de vocês com ele, quando que vocês viram pela primeira vez, se vocês gostam também. Eu acho que eu vi a primeira vez o Paris is Burning em 2010 ainda, quando eu tava começando a fazer o curso de realização audiovisual na Vila das Artes, aqui em Fortaleza. E aí foi um colega meu que apresentou esse filme, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar e tinha gostado. E aí anos depois, já no doutorado, isso foi mais ou menos 2014, 2015, eu tava fazendo uma disciplina com o meu orientador, Denilson Lopes, né, que passou esse filme numa disciplina dele que se chamava Afeto Pop Queer. Ai, que legal. É uma disciplina que ele faz toda uma historiografia dos filmes queer, assim, então, muito massa, assim, uma bibliografia, assim, extremamente diferente, que eu nunca tinha entrado em contato antes, né, a boa parte da bibliografia era em inglês, e era isso, né, eram várias leituras de teoria queer, e o filme, ele apresentou esse filme, a gente teve uma discussão muito interessante, né, e o filme, ele fez parte do movimento New Queer Cinema nos Estados Unidos, um pouco antes, assim, do movimento estourar, né, então foi aí que eu passei a me interessar mais sobre esse universo do filme. Pois é, até então eu só tinha assistido alguns trechos em cursos, ou então quando eu pesquisava, né, sobre cinema queer. Mas com certeza já tinha ouvido falar muito sobre ele, já tinha lido bastante também. E aí, depois de algumas maratonas de RuPaul's Drag Race, é aí que eu fiquei mais interessada ainda em assistir ao filme. Eu acho que a primeira vez que eu vi foi em 2016, pelo menos foi a primeira vez que eu loguei no Letterboxd, né, aquela que confere, né, o calendário. Eu tava na finaleira da minha dissertação e na época eu queria também incluir alguns filmes no meu tema de pesquisa, né, embora a minha pesquisa de mestrado não era sobre cinema, né, e eu já assistia RuPaul, né, então o documentário tinha tudo a ver, né, porque ele ajuda a contextualizar várias coisas que aparecem, né, no reality. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria começar falando sobre os bailes mesmo, né, que é o tema do documentário, né, porque o que a Jenny Livingston faz é
é que ela retrata uma época em um lugar específicos, né? Então ela pega ali a ascensão e a queda da cultura do baile. E o baile é um espaço de drag, mas esse drag que acontece nesse baile, ele tem um sentido muito mais amplo do que quando a gente pega esse contexto de, por exemplo, drag queen do RuPaul, assim, é um sentido muito de teatralidade, né? Então cada pessoa se veste de acordo com os temas que são apresentados para elas previamente, né? Primeiro, essas categorias, elas são elaboradas, elas têm um tempo para preparar as roupas, e aí elas vão ali e se apresentam e é feito uma avaliação, né? Elas recebem notas e são premiadas, né? E aí a gente vê que os temas são tipo, jovem universitária, magnata do campo, homem de negócios. Então não necessariamente dentro daquelas categorias de drag queen que a gente vê em RuPaul, por exemplo, né? E é interessante porque essas fantasias, elas são fantasias no sentido de roupa, né? Mas elas também são fantasias no sentido de fantasiar essas possibilidades. Elas servem para refletir sobre as exclusões que essas pessoas passam, porque a gente vê que a maioria dos que estão ali são ou homens gays ou mulheres trans, quase todo mundo negro e latino, né? Então tem questões étnico-raciais, tem questões de gênero, de orientação sexual que passam por esses corpos, né? Além das questões de classe. E é falado uma hora que se você parece com algo, é porque você pode ser esse algo, né? Então hoje em dia tem gente que fala assim, se vista pro emprego ou pro cargo que você quer, não pro cargo que você tem. Então tem ainda essa ideia, né? De que parecer algo é ser aquela coisa, né? Então é a coisa que eles falam ali no documentário do Realness, né? Como que a gente traduz Realness? Tipo, é uma verdade da imagem? Não sei. Pela legenda é verdade, né? A legenda que aparece lá. É como verdade. Boa. E aí eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham desse aspecto do drag como uma forma de criar uma realidade possível. Então, esses momentos que são mais interessantes do documentário são aquelas sucessivas apresentações do baile pelas categorias, né? Porque tem a ver com a questão da aparência, da postura, da performance, e ser o mais próximo daquilo que se almeja ser naquele palco, né? Inclusive, em vários momentos existe uma disputa bem acirrada, né? Entre elas ali. Tem um tal do reading ou do shade, né, que sempre acontece quando você encontra um defeito na performance, e aí vem a piada, o julgamento, né, que o reading começa ali, enfim, a apontar o defeito, e o shade é mais grave, né, e aí é quando se leva a sério demais, né, como a Dorian Corey fala ali no filme, né, mas no baile é possível ser qualquer um, né, acho que é um lugar que oferece várias possibilidades, quando na vida real essas pessoas não têm nada, né, porque elas são discriminadas e na maioria das vezes não têm um apoio das próprias famílias. E mesmo o shade, que poderia levar a uma briga mais pesada, foi o que tornou possível historicamente o Vogue, né? Porque em vez de brigar, era melhor disputar dançando no próprio baile. Então eu acho muito interessante como o baile acaba sendo esse espaço onde se constrói uma outra vivência, né? Longe da violência do mundo normativo. Aquelas casas, elas acabam abrigando esses bailes que são espaços de acolhida e reconhecimento. Então eu acho isso muito interessante, né? Como existe essa ressignificação dessas coisas, que pode acontecer no mundo real, mas que ali, no universo do baile, se transforma em uma outra coisa. Eu gosto que, pra mostrar o realness das pessoas que frequentam o baile, a verdade ali, né? Na montagem, elas são intercaladas com outras pessoas que estão andando na rua, né? Então, o documentário mostra umas mulheres super maquiadas, com aqueles brincões anos 80, né? E eu acho interessante porque, colocando lado a lado, isso só amplia a sensação de que é tudo uma performance, né? A gente fora de drag também tá performando, né? Que é aquela frase do RuPaul, né? Nós nascemos nus, o resto é drag. Né? E também é interessante o que a gente tira de interseccionalidade do documentário, né? Tipo, o interlocutor começa... Tipo, o interlocutor do começo, ele fala... o pai dele dizia que ele ia ter problemas por ser um homem negro, mas... ainda mais por ser um homem negro e gay, né? Porque tem uma soma dessas coisas, né? Dessas características, né? Que torna a experiência dele de ser um homem negro diferente de, por exemplo, a experiência de ser um homem negro hétero, né? E também a questão de classe, né? Que a Angie fala, não me sinto confortável sendo pobre, né? Então o baile vem com essa esperança, né? De fama, de sucesso, de mudança de vida. Eu concordo com tudo que vocês trouxeram, Camila e Isa, e vou complementar dizendo que performar naquela vida vulnerável que eles têm, né, é uma maneira de manter uma certa sanidade, principalmente por ser algo que acontece em meio a uma rede, né, essa comunidade de acolhimento, que é um apoio emocional, é um apoio financeiro e é um apoio cultural também, porque ele se cria uma cultura.
Exatamente, e o filme traz muito dessa energia noturna das ruas, né, não é só o baile ali que tá sendo, né, registrado de certa forma pela câmera, né, mas assim, tem essa energia noturna das ruas que eu acho interessante, porque nas ruas as pessoas estão frequentemente atravessando as calçadas, né, enfim, existe esse paralelo com atravessar o palco do baile, e tem sempre essa vivência nas ruas entre quem frequenta os bailes, né, tem aquela cena em que as duas crianças na rua falam que não tem mãe ou algo assim, e elas dizem que ali elas encontram irmãs ou mães. Tem um senso de família que é colocado, né? Até nessa coisa do ser uma casa, né? E outra coisa que eu fiquei pensando foi sobre a mudança dos termos, né? Porque hoje praticamente se exige, né, que as coisas sejam muito mais compartimentadas e definidas, né? A gente tem definições e termos para quase tudo, né? E naquela época era mais fluido, né? O que é engraçado nesse caso, em se tratando desse tema, porque hoje, tecnicamente, teoricamente, a questão da fluidez de gênero é mais evidente, né? Mas, enfim, momento feito por elas pesquisa agora, né? Porque a gente percebe que muitas drags que aparecem no doc hoje seriam chamadas de mulheres trans, né? Pelo que elas falam ali sobre a experiência de vida delas. Algumas delas, inclusive, falam sobre como que elas têm os seios. Uma delas fala que ela não pode tirar a barba porque a mãe dela ia surtar, né? Mas que ela tem mais peito que a mãe dela, né? E aí eu fico pensando que a Marsha P. Johnson, que foi uma das figuras centrais do Stonewall, né, que foi aquela revolta pelos direitos LGBT nos Estados Unidos em 69, né, ela dizia que era drag queen. Essa era a identidade que ela utilizava na época, né? E hoje a gente entende o drag como uma arte, uma performance temporária, que a pessoa monta e desmonta, né? Mas nem sempre foi assim tão delimitadinho, né? Então, na minha dissertação eu até usei uma definição da antropóloga Ana Paula Vencato, que é da UFMG, que ela diz assim, essa citação dela é de 2003, né? Então a gente vê também essa passagem do tempo, né? Que a transgeneridade é um termo que pode englobar transexuais, travestis, drag queens, drag kings, genderqueers, agêneros e transgêneros, bem como outras identidades, né? E hoje em dia, se a gente pega uma definição de transgeneridade, talvez drag queens e drag kings já não estejam mais postos nessa definição, justamente por essa noção de temporalidade, né? E a Sônia Maluf também, em 2002, ela escreveu um artigo sobre tudo sobre minha mãe, e ela fala como travestis, drag queens, transformistas, entre outros, se relacionam com a experiência transgênero. E aí, a gente tinha aqui no Brasil, né, o concurso de transformistas com o Silvio Santos, né, mas eu não vou falar disso porque não era exatamente um negócio progressista, né? Mas aí eu peço desculpas pelo monólogo, mas eu queria puxar essa crítica até pensando nessa mudança dos usos e dos conceitos, né? Pensando que numa definição de 20 anos atrás, drag queen estava incluso nas identidades transgênero, né? E 30 anos atrás, na época do documentário, muito mais, né? Ou como a Marsha P. Johnson nos anos 60, 70, como eu falei, né? E aí RuPaul, que é um homem cis, né? Embora drag, já deu entrevistas dizendo que deixar mulher trans ser drag queen era uma trapaça, né? Então, antes era proibido mulheres trans concorrerem no programa dele. Recentemente houve uma mudança de regras, ele aceitou a participação de mulheres trans e, sinceramente, eu acho que nem ele entendeu que o que vale é a performance nesse caso, né? Que uma mulher trans ou até uma mulher cis também pode ser drag queen, né? Então fica aí a minha crítica a Mama Ru, né? Eu amo o programa, ainda bem que mudou, porque não faz sentido delimitar nesse aspecto algo que tá historicamente dado pelo próprio contexto drag, né? Pois é, eu acho que uma coisa que preciso comentar, unindo essa questão de performance com a identidade de gênero e orientação sexual, é a forma como as performances de gênero aparecem ao longo do documentário nos bailes, né? Tem uma diversidade imensa de imagens sendo performadas de uma forma que não tem uma nomeação que as limite. Aí faz a gente pensar, não sabendo se a intenção da diretora era focar na sexualidade ou na identidade, mas esse filme reforça a ideia de uma família que acolhe todas aquelas pessoas, independente de como elas se expressam ou como elas estão se denominando, né? Como elas se sentem no mundo e como elas atuam no mundo. Tem isso. Eu fiquei pensando nesse detalhe. Sempre quando eu vejo agora o documentário, a impressão que dá é que eu acho que a Jane Livingston enfatiza muito esse olhar para a sexualidade das personagens. E aí, quando vai tratar de gênero, é de uma forma muito breve. E aí eu fico na dúvida se é porque naquela época não existiam, né, essas categorizações. Eu fico pensando assim, se o próprio baile é cheio de categorizações, tem várias categorias, né, eu fico pensando, isso também não teria, né, para as questões
questões de gênero, né? Mas enfim, isso é uma indagação, eu não sei responder, mas coloca aqui a dúvida no ar, né? Porque assim, a própria Venus Extravaganza, quando ela se apresenta, ela fala que ela é travesti em algum momento, né? E aí eu fico pensando se não tem a ver com o fato da própria diretora ser mulher cis, né? E talvez não esteja tão interessada nessas diferenças de gênero, já que como ela, como uma mulher cis lésbica, ela talvez estivesse mais interessada na sexualidade dessas personagens, que é uma coisa que fica muito evidente no documentário. Eu senti isso quando ela fica falando com as interlocutoras dela, e aí falam pra ela que elas trabalham fora do baile, e tem uma hora que parece que ela sabe que elas são profissionais do sexo, mas tem uma curiosidade meio exagerada de ela querer ouvir elas falarem. Ela fica questionando repetidamente, mas elas trabalham com o quê? Trabalham com o quê, né? E isso que tu fala faz muito sentido, porque parece que o entendimento, pelo menos pra diretora, eu não sei se era algo que era generalizado na época, é que o baile era uma coisa, entre aspas, gay, mais do que uma possibilidade de expressões de gênero, né? Então, o documentário tem um foco também em certos momentos, mais pro final, que até hoje é meio comum, né? Que é nessa coisa da cirurgia de transgenitalização, né? Como se fosse uma chave que vira e aí, entre aspas, a pessoa é uma mulher, né? Muitas aspas, né? Ela fala com algumas drags que passaram pela cirurgia e tem uma certa curiosidade em relação a isso, né? Então, eu acho que, bom, hoje mais super claro, né, que é uma curiosidade super equivocada em relação à genitália das pessoas, né, como se isso fosse um definidor de gênero, né. E eu acho interessante também que ele mostra como que a referência de ser mulher mesmo muda com a passagem do tempo, né, quais que são as referências que são tomadas, né. Então tem aquela drag que é mais experiente, que ela fala, quando a gente começou a moda eram as vedetes, e aí tinham as plumas e os paetês. Depois veio o glamour hollywoodiano das estrelas de cinema, e aí elas se inspiravam na Marilyn Monroe, na Elizabeth Taylor. E aí, nos anos 80, passou a ser as modelos das revistas, né? E a gente pegou essa mudança. Tipo, nos anos 90, era super forte essa coisa das supermodelos, né? Tinha Cindy Crawford, não lembro mais quem que eram as supermodelos dos anos 90. E hoje, meio que, de uma maneira geral, as modelos deixaram de ter esse mesmo impacto cultural, né? Hoje é as celebridades, né, que podem ser de qualquer coisa, né? Às vezes a pessoa é famosa por ser famosa, né? Pautam mais esses padrões estéticos. Eu achei engraçado perceber essa mudança, né? Porque o documentário para ali no começo dos anos 90, mas a gente vê que isso continuou de lá pra cá, né? E também como essa interlocutora, ela reclama, né? Que antigamente elas tinham como referência esses ícones, a Marlene Dietrich, e aí ela cita Crepúsculo dos Deuses, né? De Estou Pronta pro Meu Close, né? Sim. E maravilhosa. E ela diz, os jovens hoje em dia só conhecem TV, tipo, não conhecem mais cinema, né? E aí se inspiram em Dynasty, que é uma novela super cafona dos Estados Unidos, né? E aí tu vai ver RuPaul e hoje em dia aquela juventude que assistia Dynasty é que são as veteranas, né? E aí elas reclamam que os jovens não conhecem mais Dynasty, né? Pois é, sempre vai ter esse conflito de gerações, né? As drags ali de 80, 90, que usavam com referência essa estética de feminilidade das magazines e dessas modelos de passarela, foram substituídas pelas diva pops nos anos 90 e 2000. E agora eu não sei nem, assim, localizar onde tá a referência. Talvez nas Kardashian, sim, considerando o contexto estadunidense, né? Aqui no Brasil, por exemplo, já tem outras referências. A gente vai ter Pablo Vittar, Glória Groove, Anitta, Ludmilla, né? Então, como que essas mulheridades todas foram se modificando com o passar do tempo. E eu acho que dá pra gente ir além também, né? Da performance drag, como você comentou um pouco antes, Isa, que ela passa a ser incorporada por todo mundo, cis ou trans, gay, bi, hétero, etc., numa vida cotidiana com esse excesso de imagens aos quais a gente é submetido nessa era de tela ligada o tempo inteiro. Então, como que a gente vai ter sempre esse referencial externo influenciando as escolhas desse espaço, que seriam os espaços do baile, mas que hoje em dia também é o espaço do reality show do RuPaul's Drag Race e de vários outros realities que a gente vê, de shows e construção de vários artistas. Não, com certeza. E, inclusive, a influência de vocabulário, né? Como que vai sendo incorporada, né? Sim. Porque, por exemplo, eu mencionei ali a antropóloga Ana Paula Vencato, né? Ela pesquisava drag, né? E aí, em um dos artigos dela, ela fala que uma vez estava saindo com umas drags numa balada e montaram ela pra ela ir de drag também pra alguma festa. Não lembro mais o contexto, né? Faz tempo que eu li. E aí, esse conceito da montagem ou da montaria aparece com os dois nomes dependendo da região, né? Que é essa coisa de, literalmente, a gente
gente colocar roupa, acessórios, maquiagem, peruca, isso é a montagem. A gente se monta pra uma performance, né? Hoje em dia, tu diz, eu vou num casamento, tenho que me montar, sabe? Então, assim, quanto que já foi incorporada essa linguagem fora do contexto de drag, né? A gente hoje em dia fala se montar nesse sentido de se emperiquitar, assim, né? Se arrumar excessivamente, né? Mas é um termo que já tá assim, incorporado, né? E aí tem essa troca, né? Tem a troca de referências, a troca de vocabulário, enfim, né? E aí eu acho que a gente entra em um assunto que é também a apropriação, né? Dessa subcultura, né? Que eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Que eu queria conversar um pouco sobre isso. A gente falou disso no programa sobre a Madonna, né? Que ela lançou a música dela, o single, o clipe Vogue, em 90. E aí tem gente que acha que ela inventou o Vogue, né? E na real ela se apropriou disso, né? Que já era essa subcultura de pessoas que não tinham recursos financeiros, que eram pessoas marginalizadas, né? E não foi só ela, foi um movimento inteiro de pessoas utilizando essa estética, né? E a gente vê ali o professor de dança, né? Ele se dá bem naquele momento ali, né? Ele ganha dinheiro trabalhando em clipes de vários artistas e tudo mais. Aí aparece um desfile de moda em que os modelos estão fazendo Vogue, né? E a Livingston, ela conversa com algumas pessoas na plateia. Tem uma que eu acho que é a Fran Lebowitz. Eu não tenho certeza, eu acho que não apareceu a legenda com o nome, mas se for a Fran Lebowitz, ela é uma escritora, é uma mulher lésbica, é uma mulher rica. E ela fala assim, o Vogue na passarela é uma coisa institucionalizada. Como se fosse, assim, domar algo que é orgânico, né? E aí eu fiquei pensando que, por um lado, as pessoas que frequentam os bailes podem querer o mainstream também, né? Por que certos grupos podem e eles não? Tipo, por que a Fran Lebowitz ou sei lá quem, que são pessoas LGBT também, podem circular pelos lugares que tem dinheiro, e por que o baile tem que ficar segregado, né? E aí, por outro lado, esse mainstream abre portas pra eles, né? Porque o professor de dança ganhou ali vários empregos, mas as modelos que fazem Vogue são dos bailes, são pessoas que frequentam os bailes, né? Porque o Doc até mostra que uma das frequentadoras, que é uma mulher trans negra jovem, ela vai a uns eventos de modelos, aí até aparece a Sherry Hadley, que é de um príncipe em Nova York, dando dicas pra ela, rolê aleatório, né? Mas assim, a gente sabe como que é a transfobia, né? E como que era naquela época pra ser uma modelo trans, né? Mesmo hoje, né? Então pra mim fica essa ambiguidade, que é muito conveniente um artista rico achar que a popularização de uma arte de gueto, uma arte, muitas aspas, né, uma arte marginalizada, destrói essa arte que tem que continuar marginalizada e tal, sem saber se essas pessoas querem continuar nesse lugar, à margem, mas por outro lado, saber que esse mainstream não vai chegar pra todo mundo. E é o de sempre, né? Algo que vai ser apropriado e capitalizado. E aí, consequentemente, vai ser embranquecido pra ser palatável e só assim ser realmente rentável. Isso, e o documentário, ele traz alguns detalhes, né? Porque, assim, logo no início é dito que estar no baile é uma forma dessas pessoas alimentarem a fantasia de serem famosas, né? Quando elas não têm nada na vida delas. E, inclusive, a Octavia St. Laurent, que é essa trans negra que a Isa falou, ali no final, ela fala que espera que o visual dela dê algum retorno financeiro, né? E aí a gente vê ela sendo fotografada por um homem branco, né? Inclusive, essa é uma cena bem criticada pela Judith Butler no livro Corpos que Importam, que a Butler, ela vai fazer, inclusive, ela faz uma outra leitura lá do texto da Bell Hooks, né, e ela apontou outras questões também, e aí ela percebe que nessa cena, o olhar da Jane Livingston apresenta a personagem apenas pelo seu aspecto mais erotizado, né, sem dar essa complexidade que é necessária, principalmente quando se fala naquele momento, né, sobre dinheiro, sobre sobrevivência, né, e aí, logo depois você vê uma sequência que mostra o Willie Ninja, né, que, enfim, que era mãe de uma das casas e acaba se afastando dos bailes para ser coreógrafo no mundo do show business, que é esse caso que a Isa falou, né? E na sequência você tem o assassinato da Venus Extravaganza, né? Que não conseguiu sair da marginalização. Então ela coloca isso como contrapontos, mas ao mesmo tempo apresentando essas duas trajetórias que são radicalmente diferentes, a impressão que dá é que ainda assim a Jane Livingston como diretora, ela não vai a fundo nessa questão, né? Que a Isa coloca muito bem. E aí me pareceu assim que o documentário termina de certa forma com um olhar conformista, não sei. Uhum. Tem isso que tu já falou, né, Camila, que a Jane Livingston, ela é uma cineasta lésbica e branca, né, então ela é uma pessoa LGBT, mas ela não é o tipo de pessoa LGBT que frequentava esses bailes, né, e isso é o que gera, talvez, certas
incongruências, né, na abordagem, né? E tu mencionou o texto da Bell Hooks, que a Judith Butler comentou em cima, né? Eu tava relendo ele, o texto da Bell Hooks é O Paris Está em Chamas? Ponto de interrogação, né? Ele no Brasil tá lançado naquele livro Olhares Negros. E ela coloca uma questão que é o fato de que a branquitude nunca é questionada no filme. Que se fosse uma cineasta negra registrando uma subcultura gay branca, todo mundo perguntaria pra ela por que ela se interessou por esse assunto. E que no caso, na época do lançamento, a Bell Hooks assistiu esse filme em exibições públicas e tal, aquelas que vão a cineasta pra debater também, né? Ninguém nunca perguntava por que uma mulher branca e lésbica quer registrar homens gays e mulheres trans que não são brancos, né? Assim, da onde surgiu esse interesse? E no caso do Paris is Burning, também é o que a Bell Hooks traz, é que a Jane Livingston poderia questionar por que a branquitude é almejada, né? Aquela drag que é mais experiente, que fala das divas do cinema, blá blá blá, ela fala na Marlene Dietrich, e ela até diz, naquela época ninguém falava de ser uma Lena Horner, né? Então, assim, os ideais, as idealizações de mulheridade, de feminilidade, eram feminilidades brancas, né? E eu entendo que isso tem a ver com espaço de dinheiro e de poder que eram representados naquela época, e talvez a Lena Horne fosse... Bom, a Lena Horne foi a primeira e por muito tempo a única estrela de cinema com contrato com um estúdio em Hollywood, né? Então, assim, as referências eram escassas, vamos dizer, e aí se volta para idealizações de feminilidade branca, né? Como esse lugar de poder. E a Bell Hooks achava, pelo menos na época que o texto foi escrito, né, que a Livingston, ela se apropria tanto da cultura que ela tá registrando quanto as pessoas como a Madonna. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Eu gostei muito do doc, não tem como negar que é um documentário ótimo, mas eu não vou deixar de concordar nem com a Bel nem com a Judith, né? Como na academia, a gente vê que tem anos que as minorias estão sendo sempre o objeto de estudo, né? E quase nunca, esse quase é bem entre aspas mesmo, que na maioria das vezes ela é o objeto de estudo, a minoria é o objeto de estudo, mas não é o pesquisador de alguma forma. Aí, pra piorar, pensando no ambiente acadêmico ainda, a gente vai sendo empurrado pra discutir. Eu falando no meu lugar de mulher negra, a gente tá sendo sempre empurrado pra discutir só e apenas só sobre essas tais questões que são negras, né? Então, como que o documentário também tá mostrando um pouco desse movimento. Uma mulher branca, que é LGBT, e tá podendo ali fazer uma discussão pra além, né, do lugar, do espaço que ela ocupa socialmente. E eu acho que a gente tem que ter esse questionamento sim, porque olha só, em 2016, a Sara Giordano, é uma cineasta sueca, LGBT também, realizou um filme chamado Kiki, que também é sobre a cena dos bailes, mas num contexto contemporâneo, que tá numa situação semelhante ao Paris is Burning, assim, esse lugar de acolhimento, um espaço onde as pessoas têm um momento de se manifestar sem ser julgado nem nada, e também passando por esse processo novamente dos bailes estarem acabando. Isso ali em 2016, eu não sei como é que tá agora em 2022. E aí a Sara, ela é uma mulher branca, e aí de novo a gente fica se questionando, né, onde é que tá essa autonomia, onde é que tá esse agenciamento das pessoas que vivem esses bailes, para poderem se expressar sobre isso por meio do cinema. Cadê essas pessoas realizando filmes sobre o espaço que elas ocupam e como elas ocupam? E aí lembrando que, assim, esses questionamentos não estão tirando o mérito em nenhum momento de nenhuma dessas duas produções, né? Mas está servindo aqui para levar a gente a algumas certas reflexões sobre quem tem ainda na mão esse poder de poder discutir o que está acontecendo nesses meios. Muito interessante essa discussão, Yasmine. E uma coisa importante a lembrar é que a Jane Livingston também era fotógrafa, né? E ela descobriu os bares enquanto ela fazia fotos nas ruas. Quando ela viu, assim, algumas pessoas nas ruas fazendo voguing e ela não sabia o que era aquilo e ela começou a investigar, né? Então o olhar que ela traz pro filme também é o olhar da fotógrafa, que quer produzir imagens bonitas, né? Dessas pessoas que ela encontra, né? Então algo que eu não tinha percebido antes, mas que nessa revisão me saltou muito aos olhos, é que todos os depoimentos que ela grava com as mães, né, as mothers, tem sempre uma composição muito encenada. Por exemplo, Pepe LaBeija é a que a primeira aparece, né? A Pepe LaBeija aparece ali numa sala, com o busto de uma esfinge de primeiro plano, aí tem um abajur do lado, no fundo, assim, com os detalhes, com uma rosa. A Venus Extravaganza aparece deitada na cama, né? Ao fundo tem uma janela. E eu fiquei me perguntando se esse espaço onde a pessoa era filmada, eu digo a composição mesmo desses retratos, né? Porque são depoimentos como se fossem retratos. Se esse espaço era negociado também com essas pessoas, né? Porque tem uma questão aí de expropriação da imagem dessas pessoas também, né? Enfim, eu fico sempre levantando essas questões sobre documentário, porque acho que são muito importantes pra gente discutir documentário. E aí, se eu não me engano, em algum momento, uma das mães, né, uma das mothers, fala que o filme Paris is Burning é como se fosse um filme delas também. E aí eu fiquei com muita dúvida como é que foi, né, esse encontro com essas pessoas, o que ela conversava, o que era negociado, né. A primeira vez que eu vi o documentário eu gostei muito, né,
Mas eu acho que hoje eu consigo olhar pra ele com todas essas ressalvas, né? Eu acho que a Bell Hooks fala muito bem nesse ensaio do desconforto que foi sentido por diversos espectadores negros que viram o filme, né? Enquanto pessoas brancas encontravam no filme uma forma de entretenimento. Então eu acho que são questões importantes pra gente pensar, né? Também sobre as diferentes recepções ao filme. Sobre essa questão de documentário, nessa revisão eu fiquei pensando nele no filme, assim, enquanto filme etnográfico mesmo, né? Porque tem muito essa pegada de, tipo, pensar que a Jane Livingston ficou filmando 3 anos, né? Tipo, ela ficou acompanhando essas pessoas durante 3 anos. Isso é basicamente um trabalho de campo, né? Aquela coisa de observação participativa, né? E nesse sentido, o distanciamento dela se contextualiza, porque daí se a gente tratar como um filme etnográfico, tem essa construção como nesse encontro de alteridades, né? Então, a proximidade, ela serve para construir a conexão, mas a montagem, ela se faz na alteridade, digamos assim, da autoria, né? Então, eu acho que tem uma coisa que fica meio estranha e meio mal resolvida, porque ele acaba funcionando mais nessa lógica de filme etnográfico mesmo, nisso que vocês estavam comentando, né? E eu acho que é interessante também falar sobre a sociabilidade, né? Que são alguns pontos que vocês já mencionaram, né? Que tem umas horas que ela conversa com 2 meninos de 13 anos que estão de madrugada ali na rua e tu pensa, nossa, são tão novinhos, né? E aí um deles diz que não tem mais pai e mãe, né? Então tem toda essa questão sobre como pessoas LGBTs são aceitas ou não pelas suas famílias até hoje, né? E o filme, ele mostra essa organização em casas, né? Então os termos que são usados remetem à noção de família, né? Essas figuras centrais que são a mãe e o pai da casa, né? Então tem uma, digamos assim, uma reforma de uma noção de familiaridade também, né? Esses 2 garotos, eles me partem o coração. Falo deles sobre terem sido abandonados, de não terem mais pais e mães, que dá a entender ali que parece que um deles, realmente, a mãe faleceu, mas o outro, o que dá a entender é de que ele foi expulso de casa, enfim. Uhum. E aí a gente vê eles tão jovens, assim, sem nenhum suporte familiar, é pior ainda. E enxergar essa mesma história, essa mesma situação, na verdade, né, história de pessoas que eu vou conhecendo, assim, me derrubaram totalmente. Ao mesmo tempo que há essa força e suporte oferecido pelas famílias dos bailes, como você mesmo disse, né, que cria esse contraponto, assim, do abandono da família sanguínea com paralelo a esse suporte dado por pessoas desconhecidas, mas que vivem a mesma situação, né? E aí isso reforça essa ideia de um ambiente de conforto, porque todos ali viveram e vivem as mesmas violências e rejeições pelos seus lares de origem e também pela sociedade. Eu acho que isso é muito bem pontuado no documentário, o quanto que a sociedade também rejeita essas pessoas. Então eles vão se encontrar ali na dor e na ausência e vão conseguir transformar isso numa potência para que, na medida do possível, eles consigam afetar um ao outro de forma positiva, né? E, bom, pra fechar, né, mencionar essa questão de RuPaul mesmo, né, porque eu acho que hoje em dia a cultura pop é profundamente afetada por RuPaul. Acho que essa coisa da assimilação que a gente mencionou, RuPaul já tá super assimilado, né, e pra quem assiste RuPaul e tá acostumado com os reality shows, vai ver ali no documentário explicação pra vários dos termos que aparecem no programa e que são usados até hoje, né, então além das casas, do realness, do shade, do reading, né, que a gente já falou, tem Fierce, tem Nerve, tem Shantae, Legendary. Tem uma hora que uma das personagens retratadas no documentário falam Opulence, you own everything. Opulência, você tem tudo, né? Que virou um meme, é uma frase que é usada em encenações dentro do programa do RuPaul, né? Então é uma citação direta ao documentário. Então a gente vê que mesmo dentro da cultura drag, o documentário em si, ele ainda é citado, né? Ele ainda serve pra essa referência. E aí, pensando também no que a gente falou de como que, a partir dos anos 90, essa cultura foi sendo mais popularizada, digamos assim, quer dizer, foi saindo do baile e indo pra outras mídias, digamos assim, né? A gente pode citar daí o filme Priscila, a Rainha do Deserto, né? Sim. Um grande clássico, mas um filme menos conhecido que eu também queria trazer era Para o Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newmar, que é inclusive... Inclusive revi recentemente, amo. Ai, gente, é muito bom. E inclusive é dirigido por uma mulher, né? A Biban Kidron. Acho que ela dirigiu também o Bridget Jones 2, que não é muito bom, mas tudo bem. E esse filme, inclusive, tem uma participação de RuPaul, interpretando RuPaul, assim, é maravilhoso. Verdade.
E pra quem nunca assistiu, só pra ter uma noção, é Wesley Snipes, Patrick Swayze e John Leguizamo, drag queens viajando pelo interior dos Estados Unidos. Então, assim, um grande clássico. Sim, é um road movie drag, né? Junto de Priscila, um road movie drag. Eu acho fabuloso. E a própria Jane Livingston, ela, depois desse documentário, trabalhou pouquíssimo no audiovisual. Ela fez alguns curtas nos anos 90 ainda. E ela voltou dirigindo o piloto daquela série Pose. E ela trabalha como consultora nessa série, porque é uma série que se passa em 87 nos bailes em Nova York, ou seja, no momento em que ela tá filmando o Paris is Burning, então ela é consultora da série. Mas assim, eu assisti apenas a primeira temporada, é do Ryan Murphy, essa série, eu achei bem ruim, então não sei se talvez é uma recomendação, é mais assim pra dizer, ela existe. A Jane Livingston foi consultora, é isso. Bom, é isso, né? Eu acho que Paris is Burning tá aí, tem um legado importante, tanto em termos de representação queer na história do cinema, né? Continua sendo lembrada e sendo referenciada em diversos meios. A gente pode trazer esses questionamentos e pode fazer reflexões a partir da série, mas é inegável também a importância histórica dela, né? E pra quem não assistiu, não é spoiler, né? Porque, enfim, documentário, eu ia dizer tomou muitos spoilers, mas não é spoiler. Assistam, gente. Vale a pena conhecer Paris is Burning por N motivos. Então, é um grande clássico do documentário contemporâneo. E vamos para o nosso bloco de lançamentos? Bloco de lançamentos. Nesse bloco de lançamentos de hoje, eu tô trazendo 2 filmes. Um que, enquanto a gente tá gravando, já estreou nos cinemas, estreou no dia 1º, mas num circuito super limitado, então por isso eu não vou falar muito a respeito da trama dele. Mas é o filme After Sun, que é dirigido pela Charlotte Wells. É o filme de estreia dela. Ele é estrelado pelo Paul Mescal e pela também estreante, a novata, é uma menina, Frankie Corio. Eu acho que ela é novata, não sei, eu não tinha visto nada com ela antes, agora fiquei nessa dúvida. E eles interpretam pai e filha, então ele é um pai que se tornou pai muito jovem. E eles estão em uma viagem, em um verão, e o tempo presente do filme é no futuro, né? É ela adulta rememorando essa viagem com o pai dela por meio de imagens. Então eles tinham uma filmadora na época e tem esses registros, e ela tá revendo essas cenas. E tem toda uma questão de as diferenças entre a memória, entre a imagem, o registro, o que se viveu, enfim. É um filme lindíssimo, mas lindíssimo, assim, de chorar lavado. É difícil. Então, assim, se estreou na sua cidade, corre pra assistir. Se não estreou, ano que vem vai passar na MUBI e a gente vai fazer um programa sobre ele, porque é necessário. Esse filme é bom demais, viu? E a segunda estreia que eu queria recomendar vai estrear dia 8 nos cinemas, que é o Ela Disse, é o filme She Said, que é dirigido pela Maria Schrader. As protagonistas são interpretadas pela Carey Mulligan e a Zoe Kazan, e é um filme que aborda justamente as 2 jornalistas que escreveram a reportagem que foi o gatilho para começar toda aquela questão do julgamento do Harvey Weinstein, as jornalistas que denunciaram os casos sistêmicos de assédio do Harvey Weinstein. Então o filme ele retrata a pesquisa delas, como que elas entraram em contato com as pessoas que foram assediadas no passado e todo o trabalho de bastidores para realizar essa reportagem. Ele não é aquele filme, nossa, meu Deus, melhor filme que eu vi na vida, mas é daqueles filmes de jornalismo que são super interessantes de assistir, sabe? Pra quem gosta de filme de jornalismo, de ver ali o pessoal investigando e montando a matéria e tal. Então, assim, fica a recomendação também. É um filme bem interessante. Eu creio que ele é um dos candidatos aí pro Oscar do ano que vem, eu não tenho certeza. No início do ano a gente geralmente faz alguns programas tanto sobre os filmes que não deu tempo de fazer em dezembro, como é o caso agora do After Sun, quanto os filmes dirigidos por mulheres que chegam fortes pro Oscar, então ele também é forte candidato a ter um programa ano que vem. Vamos ver como é que fica o nosso calendário aí. Então é isso, gente. Sigo Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, Feito por Elas.
estrelas, avalie no iTunes ou no aplicativo de sua preferência, e todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão como links no post. E além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e também a gente está no YouTube. Você pode entrar no grupo do Telegram, que também é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. E mande seus comentários pro nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. Eu deixo lá no nosso site, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser sobre o Troféu Alice desse ano, então mandem seus votos para a gente computar. Não esquece de votar, é rapidinho. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Isabel Wittmann, Camila Vieira e Yasmine Evaristo. Produção do programa e arte da capa, Isabel Wittmann. Edição da Domênica Mendes. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. Locução da vinheta por Débora Garcia.